Shalom, bem-vindos de volta. Hoje nós vamos estar falando nesta aula sobre crenças limitantes ou crenças negativas e como elas afetam toda a sua vida e como que elas podem transformar e transformam a sua realidade e te levam a viver o que você está vivendo aí. Hoje, então, no nosso curso sobre o reino de Deus que está dentro, e se o reino de Deus está dentro de nós, nós precisamos aprender a lidar com esse reino e encontrar Deus aonde Ele está. Na religião, as pessoas buscavam a Deus no templo. Quando a mulher samaritana se aproxima de Jesus e começa a falar com Jesus, ela fala: Senhor, aonde que nós devemos adorar? Aqui, ali, naquele monte, naquele lugar, uns falam que é aqui, outros dizem que é ali, e essa ideia da religião, de você encontrar um Deus que está lá, está longe, está num lugar confinado a um lugar, é uma ideia da religião. E o que Jesus responde para essa mulher? Olha, aqueles que adoram o Pai, adoram em espírito e em verdade. Então, quando Jesus dá essa resposta à mulher samaritana, ele está dizendo: olha, você não vai adorar a Deus nem aqui, nem ali, nem no templo de Salomão, nem na basílica, nem no monte, porque os buscadores de Deus, os adoradores de Deus, vão encontrar Deus dentro. É onde o Espírito Santo mora. É o Espírito Santo que vai nos conduzir em encontrar a Deus na nossa busca. E na religião, às vezes, até a coisa fica mais fácil, porque é só você ir num lugar e acreditar que Deus está ali e pronto. No reino, esse Deus e a nossa comunhão com Deus é uma busca para dentro. Lembra que no reino de Deus, tudo que acontece com você e comigo acontece de dentro do nosso espírito para fora. E é isso que nós estamos aprendendo de segundas, quartas e sextas de manhã, num beabá bem paulatino. Eu não estou com pressa. Se você tiver com pressa, não posso fazer nada, porque as coisas de Deus são preceito sobre preceito. É para você ir digerindo de pouco em pouco, até que rompa dentro do seu espírito, até que seu espírito entenda, te faça entender o que está acontecendo e ele venha para fora, o seu verdadeiro eu venha e comece a dominar a sua forma de pensar. Então, no Beabá do Reino, nós estamos tendo essas aulas aqui nas quartas-feiras, que faz parte dessa formação de obreiros, para trazer formação, informação e transformação para você. E de manhã, eu estou te ensinando como que funciona o nosso sistema chamado eu, a partir da palavra de Deus. Inclusive, o vídeo de hoje eu não subi, vou subir amanhã cedo. Tá bom? Vamos lá, gente. O Beabá do Reino, hoje nós vamos falar aí sobre crenças limitantes. No Salmo 103:14, ele diz assim: pois ele, quem? O Senhor, conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. 103:14, Deus conhece a nossa estrutura. De que estrutura esse salmo está falando? Deus conhece a sua estrutura mental, Ele conhece a sua estrutura psicológica, Ele conhece como que você foi embobinado. Eu trouxe aqui esse rolinho, não é a melhor coisa para explicar sobre isso, mas desde a nossa formação de criança, o nosso cérebro, ele foi logo cedinho, de 0 a 6, 7 anos, os nossos pais, nossos cuidadores, começaram a escrever. Você veio no mundo como uma folha em branco, sem nada escrito. E a partir da sua criação, seus pais, seus avós, o meio em que você viveu, foi escrevendo aqui nessas linhas da sua vida o que você deve pensar, nas coisas que você deve acreditar, nas crenças que você vai ter, que seriam as crenças aí, e como se comportar. Então, desde pequeno, o seu cérebro foi enrolado, bobinado, para pensar, agir e comportar, Agir e comportar é a mesma coisa, e sentir emoções
É como que desde criança, toda essa malha chamada eu foi enrolado. Minha tira aqui tá pequena. Então, o cérebro seu foi enrolado nessa trama da vida, teu cérebro foi sendo reescrito. Cada fitinha dessa aqui, cada tirinha dessa aqui, é uma história sua da vida, uma idade sua, quando entrou um trauma, quando entrou uma crença, coisas boas e ruins que aconteceram com você, tudo isso está armazenado no seu cérebro, na sua história de vida. E tudo isso aqui, todas essas informações escritas na fita da sua vida, você que está aqui lembra da fita cassete, né, que é gravada dos dois lados, né, ou a fita de vídeo, tudo isso aqui está armazenado. E esse conjunto de informações, emoções, de sensações que nós vivemos na infância formaram a sua personalidade. Então, é como se essa bolinha aqui fosse o que resultou de tudo o que você aprendeu. Isso aqui é o seu cérebro, que armazenou todas essas informações, e aqui está também o centro, o esqueleto da sua personalidade, enrolado, bobinado, e aí, quando alguma coisa acontece com você, todos esses neurônios disparam ao mesmo tempo. Eles disparam juntos. Isso aí é outra história, isso aí é outra aula de neurociência que eu não vou tocar aqui agora. Mas voltando ao assunto, então você é esse conjunto, todo o seu cérebro está enrolado desde criança, todo o seu histórico de vida está armazenado no cérebro, nas suas memórias longas, nas suas memórias curtas, e mais as longas, e isso forma a percepção do eu, de quem você acha que é. E é disso que a Bíblia está falando em Salmo 103. Está falando que Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe como que o seu cérebro, ele sabe como a sua personalidade foi formada. Ele sabe como que você foi bobinado desde criança. E aqui, além dessas influências de pai e mãe logo cedo na nossa infância, tem as influências dos espíritos familiares, que são chamados de arquétipos na psicologia. Esses arquétipos ou psicanálise, né? Esses arquétipos estão agindo por fora para manter você nessa molde, nessa forma de pensar que foi bobinada pelos seus pais, né? Você vê que as pessoas falam assim, na nossa família ninguém faz isso, na nossa família todo mundo é assim, na nossa família todo mundo é azarão, na nossa família é isso, na nossa família é aquilo, porque o seu cérebro foi bobinado para pensar como todo mundo pensa na família. E foi quando aí também entrou toda essa estrutura que Deus agora tem um trabalhão. Vamos ver que estrutura que é essa, olha aqui. Então agora você sabe que essa estrutura que Salmo 103, 14 está falando, é a forma que você foi bobinado, a forma em que a sua personalidade foi formada, a forma em que você foi sendo trabalhado aí, né, para agir, comportar, sentir. Em outras palavras, copiar as pessoas que escreveram o seu histórico de vida. Quem teve a caneta por mais tempo na mão, quem teve mais proximidade com você, mais influência com você, essa é a pessoa que você mais puxa para ela. Essa é a pessoa que você mais imita. Então, Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a forma que nós pensamos. Deus conhece a forma que nós agimos. Deus conhece as nossas emoções. Em outras palavras, Deus conhece a nossa personalidade. E já que o reino é um reino que vem de dentro para fora, vamos olhar para a sua estrutura como se fosse essa árvore. Então, essa árvore, que na verdade são essas árvores, pega uma árvorezinha dessa,
para cada situação sua dessa vida. Se essas tiras doidas minhas aqui, que já foi perninha de boneca de pano, gente. Quando eu fazia bonequinha de pano, isso aqui eu fazia de bracinho, de perninha. Pega, por exemplo, essa tira aqui, faz quanto que é essa aqui? Vamos pegar uma por uma para você entender o que eu quero dizer, a estrutura. Pega essa tira. Essa tirinha que representa a sua família, relacionamentos familiares. Então, alguém lá atrás escreveu no seu histórico o que você deve pensar sobre família. Aí veio essa fitinha aqui da família. Então, todas as informações que seus cuidadores, pai, mãe, avô, tio, que você viu acontecendo na sua família logo cedo, agora estão emaranhados aqui e escreveram uma estrutura, virou uma árvore. Então, dentro de você tem essa estrutura da família, que é essa árvore aqui, e dentro dessa estrutura, dentro dessa tira, dessa fita, tem o que você acredita, que a sua mãe acreditava sobre casamento, o que seu pai acreditava sobre casamento, o que seu pai acreditava sobre criação de filhos, o que sua mãe acreditava sobre criação de filhos. Alguns foram criados por avós, o que suas avós acreditavam sobre criação de filhos, sobre casamento, sobre relacionamento de homem e mulher, como que deveria ser a postura da mulher no casamento, qual que deveria ser a postura do homem no casamento. Tudo isso está escrito nessa tirinha, nessa árvore de relacionamentos. Então, aí tem essa árvore. Aí agora nós temos a outra árvore de dinheiro, de finanças. O que que o seu pai, sua mãe, seu avô, sua tia, o gato, gato não, gente, o professor, né? Quem teve influência na formação da sua personalidade, o que que essa pessoa acreditava sobre dinheiro? O que que ele falava? O que que é mais na sua família, né? O que que sua família fala de dinheiro? Quais as disputas que haviam ali por dinheiro? Quais as conversas que haviam sobre dinheiro? É uma família que está acostumada com miséria? É uma família que está acostumada a comer muito? Quais as crenças que esta árvore sobre dinheiro na sua família está carregando? E lembrando que tudo isso agora faz parte da estrutura chamada eu, da estrutura de como você foi bobinado. Bom, agora tirou a árvore das finanças, né? Aqui entra também as crenças sobre dívidas, como que eu devo ter. Eu moro numa cidade, gente, essa cidade aqui é uma coisa de doido. Antes de morar aqui, eu morava em Belo Horizonte, eu cansava de ver poisé na rua, carros velhos, né? A gente às vezes até chegava muito atrasado em casa, porque os carros velhos quebravam na rua e Deus me livre, parava todo o trânsito. Aqui nessa cidade que eu moro, é raro você ver um poisé. Quando vê, a pessoa tem o poisé para trabalhar, mas tem um carro bom. Então, qual que é a crença predominante desta cidade? A pessoa prefere ter um carro novo do que uma casa. Então, a pessoa sacrifica ter uma casa para ter um carro. Às vezes, não tem nem a garagem para pôr o carro. Tem que ficar alugando garagem dos outros, mas o carro novo está lá. É muito difícil você ver carro poisé arregaçado nessa cidade que eu vivo. Eu achei até muito estranho. Foi uma das coisas que eu mais reparei quando eu mudei para cá. Isso faz 23 anos que eu estou aqui. Aí, gente, as crenças de dinheiro, a pessoa às vezes está na crença de dinheiro, ela acredita o quê? Que ela tem que ter uma aparência de bem-sucedido, andar bem vestido e ficar sem duro, não ter dinheiro. Eu conheço gente aqui que trabalha duro, morre de vergonha se alguém vê ele trabalhando como pedreiro e no fim de semana paga de gatinho na cidade. Anda arrumadinho, bonitinho, cheiroso, você pensa que a pessoa é até homem de negócios. Tem vergonha da profissão de pedreiro, que aqui é bem pago. R$200 a hora aqui, o dia. Então, gente, olha aí, tem essa crença de finanças, agora vem a crença, que é uma outra árvore, sobre vida espiritual, vida religiosa, seja qual for aí a crença, espiritualidade, né, sexualidade, pode ser, vamos pegar a sexualidade. Quando eu era menininha, isso faz muito tempo,
Não sei, você, mulher que está me ouvindo, lembra que as músicas todas, elas nos empoderavam para a gente ser amantes? As músicas é tudo sobre mulher ser boa de cama, homem ser aquele cara, né? Todo. Então, é uma cultura que preparava a gente mais para ser prostituta do que tudo. E era uma coisa louca, né? E olha aí como que isso está estourando na criação das suas filhas, dos seus filhos. Então, essas crenças sobre sexualidade, como que a gente deve portar a nossa vida sexual, como que deve ser essas coisas, também estão todas emaranhadas. E depois você quer ir para a igreja, vai lá para a igreja e não consegue se livrar dessas árvores. Por quê? Porque é a sua estrutura, é a forma que o seu cérebro foi emaranhado. E tudo isso aqui constrói o quê? A sua trama da vida. É como se fosse um tricô. Todas essas crenças, essas coisas, elas estão entrelaçadas como se fosse um tricô aqui, né, na trama da sua vida. Tudo isso faz essa malha que é chamado de eu. Agora, esse negócio enfoca a gente aqui. Agora você vai entender o que Deus está falando, que Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, porque em cada das 12 áreas da nossa vida, nós temos 12 áreas na roda da vida, cada uma dessas áreas nós temos árvores, e não é pouca, nós temos árvores na nossa vida, essas árvores eu vou chamar de sistema de crenças negativas. Essas árvores são as nossas crenças negativas. Para cada área dessa que eu te mostrei aqui, que eu dei exemplo apenas de 3, para cada área dessa, nós temos um sistema de crenças negativas. As crenças negativas ou crenças limitantes são profecias autorrealizáveis. Ô Silvana, mas o que isso tem a ver com o beabá do reino? Ué, o reino de Deus não está dentro de nós? Se eu tenho um sistema de crenças maligno dentro de mim, vai ser muito difícil eu conseguir trazer as verdades do reino de dentro para fora. Lembra que na aula anterior nós falamos sobre tudo já está pronto, tudo foi criado 2 vezes? Não esqueci da aula anterior, não. Na aula anterior nós falamos que tudo foi criado 2 vezes. Então, tem um projeto, tem um plano, né? Tem um desenho da sua vida que já está pronto. E tem o que foi feito na realidade. E da onde que aquele projeto, aquela planta baixa saiu? Saiu do seu sistema de crenças. Então, tudo que tiver aqui, ó, no seu sistema de crenças, que é o sistema da ideia, é o que está projetado no mundo subjuntivo, que está aqui dentro do seu cérebro, gerando imagem, né? Então, você está vendo dentro da sua mente, você está olhando com os olhos da sua mente a imagem, a planta baixa, e agora, o que acontece? Agora você começa a trazer à realidade aquilo que está dentro da sua mente. Silvana, mas como que eu não sei disso? Porque a maior parte do seu tempo, 95% do seu dia, você está vivendo em estado inconsciente. Você não está consciente do que está se passando dentro de você mesmo. E é por causa desse estado inconsciente, de você estar no automático, pensando, deixando os pensamentos rodar na sua cabeça, feito máquina louca, é que você está vivendo a vida doida que você está levando aí. É que você está nessa situação que você mesmo está gerando, porque está vindo de dentro para fora. Já vou pedindo para você, se você ainda não deixou o seu joinha, deixa aí o seu joinha, envie esse vídeo aí nos seus grupos de oração, de amigos da igreja, orem por mim e contribua, contribua e lembre-se, gente, por favor, gente, deixe comentários lá no pé desse vídeo, se você tem sido abençoado. É a planta baixa da sua vida, é o que está aí dentro dessa estrutura, você só está trazendo para fora, externalizando o que está dentro da sua cabeça. Você só está trazendo para fora de você aquilo que está dentro da sua
imaginação, o que os olhos da sua imaginação estão olhando inconscientemente, você está produzindo, reproduzindo na sua realidade. Agora vamos ver o que a palavra de Deus vai falar sobre isso, que as crenças são profecias autorrealizáveis, quer dizer, tudo aquilo que você acredita, 95% dessas crenças virão à existência. Em outras palavras, se você acredita que vai ter câncer, você vai ter câncer. Se você acredita que vai ser curado de câncer, se não tiver no estado muito avançado, você vai ser curado de câncer. E se tiver também, Deus é poderoso para curar. Se você acredita que você vai ficar cego, você vai ficar cego. Se você acredita que você vai ter diabetes, porque todo mundo na sua família, que é a forma que você foi bobinado, né? Todo mundo na sua família tem diabetes, você vai ter também. Oh, deixa eu te dar uma boa notícia, no céu não tem diabético. E o céu começa aqui, agora, de dentro para fora. Eu posso viver uma vida saudável antes de chegar no céu, porque o céu já está aqui. É uma dimensão e eu já estou no céu, você também. Então, no céu não tem doença, né? Agora, essas profecias, tudo em você vai trabalhar para fazer com que aquilo que você acredita venha se realizar no mundo físico. Por esta razão, as crenças, sejam boas, sejam crenças positivas. Se você crê na palavra de Deus, você vai receber um milagre. Se você crê nas coisas que estão projetadas dentro da sua mente, porque foi assim que você foi bobinado, essas crenças negativas, elas são poderosas e elas vão te impedir de ter sucesso em qualquer área da sua vida, no casamento, na saúde, nas finanças, na sua vida com Deus, né? Então vamos ver o que a palavra de Deus está falando aqui de crenças. Em Números 14, 26 a 30, Deus falou, depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido a situação complicada aí, ó. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos. A Bíblia não fala pra gente pôr a mão na boca quando tiver para falar alguma coisa, pra gente e segurar a palavra, né, para não deixar a boca, né, não deixar sair da boca. Então o Senhor está falando assim: como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta de 20 anos para cima, que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, porque vos farei habitar, jurando que vos farei habitar nela. Quem que ele disse? Olha, a parte, Josué e Caleb. O resto, todos eles, né, não entraram, porque se você ler o texto todo, que está em Números 14, leia o contexto, você vai entender que toda a murmuração, toda a congregação ali murmurou contra Deus e queriam apedrejar Josué e Caleb, porque eles trouxeram uma boa notícia. Qual que foi o problema aqui? Crenças. Os 10 espias tinham esse sistema arraigado dentro deles, um sistema de crenças maligno, um sistema de crenças diabólico que eles herdaram do Egito. E mesmo Deus mostrando sinais, maravilhas e prodígios, eles não se quebrantaram diante de Deus. Eles deixaram que esse sistema de crenças malignos tomasse conta da sua forma de, moldasse a sua forma de pensar, de agir. E na hora de trazer uma resposta ao profeta Moisés ali, o que eles falaram? Olha, aquela terra não tem jeito não. Aos nossos olhos, nós éramos como gafanhotos. Aos nossos olhos, sistema de crenças maligno. O que você tem falado diante de Deus? Quais são os seus não podes? Quais são os seus não consigo que você tem falado diante de Deus? E Deus, por consequência,
Tenho. Assim vivo eu, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. O que você está colhendo aí e está falando que é luta? Que você está chamando de luta e Deus está chamando de murmuração. O que você falou nos ouvidos do Senhor ou tem falado sobre o seu... Eu já dei testemunho aqui que eu casei, comecei a falar que não devia sobre o meu casamento. Eu profetizei que eu não nasci para casar. Eu profetizei por 11 anos casada que o casamento estava ruim, que eu não queria ficar casada. Mas estava ruim mesmo, gente. Mas assim, eu podia ter usado esses 11 anos para profetizar outras coisas. Mas eu criei, falei, declarei, né, briguei, falei alto, esbravejei. E aí aconteceu isso aqui, ó. O que eu acreditei veio à existência. Ah, se você se arrependeu de divorciar. Gente, a situação, quem é casado sabe aí que tem muito... Para dar errado, tem duas partes, né? Eu, diante do Senhor, não caso de novo. Eu quero viver a minha vida para o Senhor e eu quero viver a minha vida para a obra de Deus. Eu devia ter tomado essa decisão de casar. Embora eu já tenha casado tarde, casei com 38 anos e aos 50 eu me divorciei. Mas é assim, eu não casaria de novo se eu voltasse no tempo. Eu teria ficado solteira, né? Eu vivi solteira, gostava do estado de solteira, foi uma das coisas que deu muita confusão aqui em casa, foi eu gostar de ser solteira, de ficar sozinha. Então essas crenças, eu falei coisa que não devia ter falado por anos. Podia ter usado todos esses anos para profetizar, para desenvolver crenças melhores. Mas não, eu deixei com que toda a minha estrutura, essa minha estrutura, né, prevalecesse, essa estrutura diabólica, uma estrutura demoníaca. Da onde que eu herdei essa estrutura? Família. Eu vi a minha família, mulheres não casadas, a maioria das minhas tias não são casadas, ou melhor, todas elas não são casadas. Quem casou separou. Na verdade, a minha tia não casou. Ela ficou 20 anos com uma pessoa, mas separou. Então, é uma família... Eu vim dessa... A minha estrutura foi moldada em cima disso, de mulheres que vivem sozinhas, né? Vivem sozinhas. Sozinhas. Então, aí eu fui ficar falando na cabeça de Deus. Aí, o que aconteceu? Deus fez a mim o que eu fiquei profetizando e falando. Porque quando a gente acredita, nosso sistema de crenças maligno é tão ruim que quando você acredita, essa árvore maligna está enraizada dentro de você, você vai falar. Você vai falar e você vai falar. E aí o que Deus vai falar assim? Aquilo que você está confessando diante de mim vai se realizar. 95% daquilo que você acredita vai vir à existência. Passando aqui para baixo... Agora nós vamos falar sobre essas crenças limitantes ou crenças malignas. Deus chama de imaginações vãs ou imaginações más do nosso coração. São as imaginações más do nosso coração. Por que ele chama isso de imaginação? Porque por trás de uma crença dessa, eu vou pegar isso aqui só como exemplo, é a única fotinho que eu tenho. Por trás de uma crença dessa, vai ter uma foto. Toda crença vai ter um molde, vai ter uma planta baixa ali, que a sua mente está olhando para ela. Vai ter uma cena, uma memória do seu passado, uma memória ruim, uma lembrança ruim do seu passado, que você está olhando para ela. E por causa dessa cena que está oculta no seu inconsciente, por isso nós precisamos de cura interior, por isso nós precisamos acessar o nosso subconsciente, porque está inconsciente, ela não vai aparecer de uma hora para outra, porque isso aí é onde o inimigo te mantém cativo, são as fortalezas. É o que Jesus diz, que se o homem
Não, varão lá, né? Não é o homem mesmo, né? Se o homem valente guarda armado uma casa, ninguém entra nela. Jesus está chamando aqui esse valente de inimigo. Se o inimigo guarda armado a sua consciência, o seu subconsciente, e essa arma que ele confia é uma dor emocional, é uma ferida emocional, é uma lembrança ruim que está te prendendo nesse sistema de crenças, então ele vai os deitar e rolar em cima da sua vida. Qual que é a pegada e aonde que o inimigo está atuando? Tem que ter uma planta baixa. Se você não viu a aula anterior, assista a aula de quarta-feira anterior para você entender o que eu estou falando aqui. Tem que ter uma planta. Os olhos da tua mente têm que estar olhando para uma foto, porque ela está reproduzindo agora no mundo o conceito, a ideia. Esse conceito da ideia, da imaginação que agora vai dar fruto aqui na realidade, na verdade, a planta baixa é o que os olhos da sua mente estão olhando lá dentro. E agora eu olhei, eu criei e agora falei. Então, atrás da crença, primeiro tem lá atrás uma plantinha baixa, tem uma foto, tem uma cena, tem algo lá atrás que minha mente está olhando para. Eu estou olhando, aquilo gera em mim pensamentos, gera emoções, e agora a boca vai lá e fala. E aí falou, lascou, né? Porque aí Deus vai falar assim, aquilo que você falou aos meus ouvidos, assim eu farei com você. Então, se a nossa mentalidade, né? Eu pus aqui pobreza com coisa que só o único problema que a gente tem na vida é dinheiro. Nossa, misericórdia, né? Mas aí você tem essa mentalidade escrava de pobreza, escassez, necessidade, endividamento, e a fotinho que está lá na sua memória, né? Do jeito que seu cérebro foi bobinado, dessas coisas, vai acontecer que você vai trazer para fora no seu mundo externo em forma de realidade. Então, Deus está chamando essa foto que você está olhando para ela lá dentro de imaginação má. A gente pode parar, em vez de ficar pensando na gente em cadeira de roda, tomando sopinha com 90 anos, com alguém dando sopinha na boca da gente, ou ver a gente ferrado, cheio de dívida, a gente pode parar e imaginar Deus, Jeová Jireh, provendo, o Senhor abençoando, o Senhor curando, o Senhor restaurando a nossa vida. A gente pode se imaginar com Jesus na cena, o Senhor restaurando a sua saúde, restaurando a sua família, restaurando suas finanças, te dando ideias criativas. Mas não, a gente senta e vai pelo vácuo do mundo e a gente só se vê lascado. A isso Deus está chamando de imaginação má. O que Jesus chama essas crenças negativas, essa árvore aqui? O que Jesus chama essas crenças negativas? Jesus vai dizer assim, ó, ele vai chamar essas crenças de plantas ou árvores. Deixa eu mudar a cor aqui para você. Jesus vai chamar essas crenças de plantas ou árvores. Vou separar aqui para facilitar para você ver. E ele vai dizer assim, olha, que o Pai, nosso Pai Celestial, papaizinho, está no negócio de desmatamento. Eita glória! Deus está no negócio de desmatamento espiritual. Deus está desmatando a selva de incredulidade do teu coração. Tá dessa auê de desmatamento, vamos falar de desmatamento espiritual. O Pai está no negócio de desmatamento espiritual na tua vida e na minha. Como que o Pai está nesse negócio de desmatamento? Jesus fala em Mateus 15, 13. Vamos acertar isso aqui? Toda árvore ou toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. O que Deus quer? Deus quer arrancar pelas raízes. Essa raiz tá boa. Deus quer arrancar pelas raízes o seu sistema de crença mundano. Deus quer arrancar pelas raízes. Ele não só quer, ele vai arrancar pelas raízes o seu sistema de crenças. E é por isso que você está passando luta.
É por isso que Deus, como o reino de Deus é um reino invisível e ele está dentro de nós, para esse reino manifestar aqui fora, ele precisa tirar essas árvores, precisa tirar esse sistema de crenças demoníaco que está aí dentro, sistema de crenças humanos que está aí dentro, e vem expor, né, toda a luta que você enfrenta, seja qual for a área que você estiver enfrentando luta aí, uma dessas tirinhas aí, você deve estar enroscado com ela hoje. Ou em duas, normalmente é uma por vez. Deus não judia da gente, não. Porque ele conhece a nossa estrutura. Ele vai de partes por partes. Então, isso aí chama a forma que o Espírito Santo trabalha conosco, é por partes. Seja a área que for que você estiver enfrentando aí hoje, a forma que a sua estrutura de crenças foi bobinada, essa árvore tem uma luta aqui, e essa luta que você está enfrentando aqui é para expor a árvore. Tá entendendo? Irmão, irmã, você está entendendo que a luta que você está enfrentando aqui é para expor essa árvore, o seu sistema de crenças, como que o seu sistema de crenças foi bobinado ao redor dessa área em que você está enfrentando lutas. Pode ser na área financeira. Qual que é o seu relacionamento com o dinheiro? Como que você usou o dinheiro que Deus confiou a você até agora? Como que você aplicou no reino de Deus esse dinheiro? Qual o seu relacionamento com Mamon? Qual o seu relacionamento com a causa de Deus, com a obra de Deus? Quanto que você tirou desse dinheiro e ofertou para homens e mulheres de Deus que estão fazendo a obra? Nós temos leis espirituais que envolvem a área de finanças. Uma das leis, vou pôr duas leis aqui que está falado, mas a primeira é do dízimo. Isso aí tem muito pano para as mangas, mas vou falar do dízimo. Primeira lei é dízimo, é o desapego, é você confiar que aqueles 10% que você está entregando ao Senhor não vai te fazer falta, porque o Senhor é poderoso para te dar infinitamente mais além daquilo que você está entregando. Outra lei espiritual é você tornar participante do seu dinheiro pessoas que te instruem na palavra. Quantas pessoas aí no YouTube que você vai para lá e para cá, eu vou falar inclusive eu, quantas pessoas você assiste vídeo, você vem, assiste, recebe instrução, recebe bênção, é abençoado, mas não manda para essa pessoa nenhuma oferta. Eu tô falando rasgado, gente. Eu não sou assim. Eu abençoo as pessoas que eu tenho bebido lá na fonte deles, sites, vídeos que eu assisto, eu oferto. Quando não dá para ofertar, eu compro material dessas pessoas. Por quê? Para abençoá-los. Assim você está cumprindo leis espirituais. Outra coisa é não sair gastando dinheiro adoidado, porque a maioria das lutas espirituais que as pessoas estão vivendo hoje na área financeira são lutas porque usaram mal o recurso que Deus confiou. Eu mesma fui uma delas. Quando eu enfrentei luta espiritual na área de dinheiro, nossa, minha árvore estava assim, gente, misericórdia. A minha árvore de dinheiro estava assim. Raiz horrorosa para todo lado. Raiz horrorosa para todo lado. Então, essas lutas que você está enfrentando aí, que você está chamando de luta, que está descabelando, nada mais é que o teu Pai Celestial desmatando essa floresta na sua estrutura de pensamentos, na sua estrutura de crenças, porque ele quer te dar o melhor, e para dar o melhor ele tem que arrancar o pior que está aí. Ai, Silvana, então como que eu enfrento essas lutas que estão aqui? Primeiro, se submete ao Espírito Santo. Senhor, eu reconheço que eu estou em lutas porque eu preciso ser curado. Eu levanto a Ti esta área da minha vida para ser curado. E toda árvore que o Senhor não plantou dentro de mim,
todo o sistema de crenças negativos que o Senhor não plantou dentro de mim, toda a crença maligna em dinheiro que eu estou tendo, ou toda a crença maligna no meu casamento que eu estou tendo, toda a crença maligna que eu estou tendo que o feiticeiro tem mais poder do que a tua palavra, do que eu oro, Senhor. Eu entrego a ti, Santo Espírito, cura o meu coração, cura as minhas crenças, me mostra, Senhor, cura a minha imaginação para que eu comece a ver o que o Senhor está fazendo. Você tem que orar dessa forma. Jeremias 1,10 diz assim: hoje eu dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. Esse é o ministério profético. Esse é o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós para arrancar, derribar e destruir tudo aquilo que não foi plantado lá pelo reino. É a obra do Espírito Santo, é Ele. Essa luta aí não é diabo, não. Eu vou ensinar aqui, depois que eu terminar essa série de Beabá do Reino, vou ensinar aqui para você sobre o ministério do Espírito Santo. Muitas vezes a gente está repreendendo demônio e é o Espírito Santo que está ali arrancando, derribando e destruindo, despedaçando, arruinando tudo aquilo que Deus não plantou. Vamos acertar a nossa vida, homem de Deus. Vamos acertar a nossa vida, mulher de Deus. O Espírito Santo está no negócio. Pai do céu está no negócio de arrancar, derribar e destruir. E aonde que ele está com o machado, com a serra elétrica dele, ele está na raiz da árvore, no seu sistema de crenças. E eu vou trabalhar isso, porque se a nossa crença ela é autorrealizável, nós vamos trabalhar algumas semanas aqui dentro desse evangelho do reino, porque o reino é de dentro para fora, nós precisamos destruir, aí eu tenho que expor meu papel de profeta, né? O papel do profeta é esse aqui. Arrancar, despedaçar, arruinar e destruir. Fazer ver o que está aí dentro para você arrancar, né, ajudar com a ajuda do Espírito Santo, a gente arrancar, despedaçar, arruinar e destruir esse solo aí maligno. E depois, a glória, edificar e plantar. Não vai haver uma novidade de vida se antes a gente não vier aqui, ó, no seu sistema de crenças. Até mesmo sobre o reino de Deus. Até mesmo sobre o seu relacionamento com Deus no reino. Amém? Bom, nós vamos encerrar essa aula aqui. Vai ser muita bênção esse material sobre crenças, para te ajudar a se alocar no reino e ver que Deus quer o melhor para você. E como Deus quer o melhor para você, Ele está expondo a raiz da árvore maligna, o sistema de crenças que está aí arraigado. Coopera com o Espírito Santo. Como? Reconhece. Senhor, peraí, que área é essa que o Senhor está trabalhando? Que estrutura é essa que o Senhor está mostrando para mim? É na área do meu casamento? É na área da minha vida profissional, da minha vida espiritual, na área da minha vida financeira? Qual é a área, qual é a luta que você está enfrentando? Porque essa luta está aí para expor o fundamento, para expor a raiz da árvore. Fica com Deus, a gente se vê até a próxima aula.